Porque as raízes, o alicerce, a gente não vê. Então essa raiz, esse alicerce, aonde foi que você colocou? O que você utilizou para fazer esse alicerce? Para que quando venha o dia mau, o vento, a tempestade, ela não se abale. E esses dias venho meditando, pensando, e aí as meninas louvaram aqui no início, Kézia, um louvor que, se eu não me engano, né, quando eu pensei em desistir, né, não foi? Acho que foi. Né, foi a mão de Deus. E me fez lembrar de muita coisa da minha família. E eu lembrei também essa semana, ontem, Vange esteve lá em casa e a gente estava conversando assim rapidinho. Aí eu comentei com ele, Vange, daqui uns dias eu vou me desfazer do berço de Sofia. Que aquele berço estava guardado 15 anos. E aí ele disse, foi fé. Eu disse, foi fé sim. Aquele berço foi não foi de Davi não, foi de... Davi foi. Davi não, Guilherme. Caio. Foi de Caio. Caio hoje acho que tem quase 21 anos. E aí minha cunhada perguntou assim, Sandra, tu quer aquele berço? Eu disse, quero. E a gente levou, a gente tinha um Fiat, tinha um Siena. E aí a gente trouxe o berço. E a gente guardou lá em casa todo embrulhadinho. E aí, a fé. Aonde eu firmei a minha fé, aonde foi o meu alicerce, porque dia mal veio, tempestade tive, luta tive, balançou, infelizmente balançou porque a gente é de carne, mas eu não caí, porque meu alicerce estava firme na rocha. E hoje eu tenho que agradecer a Deus e contemplar Sofia aí. Glória a Deus. E eu vi também o Vange falando que ele, às vezes, ele ora com Kézia, né? E às vezes ela chama. E eu tenho feito isso com Sofia. A gente tem orado na cama e às vezes ela vê minha Bíblia e diz, Bíblia, mamãe, Bíblia. E aí ela quer pegar a Bíblia e ler a Bíblia do jeitinho dela. E daqui a pouco ela dorme, às vezes segurando a Bíblia. E aí a gente ora, eu e ela. E quando a gente não ora, quando eu esqueço, aí ela fala, papai do céu, e começa a botar a mãozinha assim junto e orar. Então isso tudo, gente, é a família. E eu queria que vocês abrissem no versículo em Mateus, que é tudo a ver com o tema, Mateus 7. Deixe sua Bíblia aberta em Mateus 7. E eu queria convidar as meninas do louvor. Elas vão estar me ajudando aqui, que eu não sou boa em louvor, mas as meninas são. E eu não sei como é que está a sua família. Não sei onde é que ela está necessitada, não sei qual é o problema, não sei qual é a chuva, qual é o vendaval ou a alegria que vocês estejam passando. Só que tem 2 louvores que essa semana eu ouvi bastante e eu lembrei de como a gente era fervorosos. E eu sei que às vezes a gente não tem tempo de estar orando, correria do dia a dia, ou a gente está orando, fazendo as coisas, porque às vezes eu estou assim, orando, fazendo as coisas, a Sofia pega uma panela, bate no chão, tira tudo do lugar e tal. Eu fico, meu Senhor, Pai do céu. E aí eu falo, ó, aleluia, obrigada, Deus. E aí a gente vai orando e vai fazendo. E aí eu paro e penso assim, se Deus tivesse me dado antes, eu acho que eu não teria estrutura como eu tenho hoje para cuidar dela. Hoje eu trabalho em casa, em home,
e tem um tempo de estar com ela. E aí esse louvor, ele fala assim: Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar o teu nome. Quebranta os vícios desta geração. Declaro a esperança e a liberdade. Clamo ao Senhor. Eu quero convidar vocês, antes da palavra, desde o início, Deus tem falado com a gente. Levanta do seu lugar. Venha clamar ao Senhor. Se você está precisando que Deus firme seu alicerce, não é em redes sociais, não é lá fora, não é com um amigo, é com Deus. É nos pés do Senhor que Ele vai firmar a sua família. Eu tenho saudade de ver essa casa como era antes, orando aqui na frente, se derramando, a presença de Deus reinando nesse lugar. Então eu convido você nesse momento, venha aqui aos pés do Senhor, quando as meninas estiverem louvando.
Que Deus quer a gente na presença do Senhor, se derramando na presença de Deus. Todos estão com a palavra aberta? Mateus 7. E a gente vai falar de dois alicerces, né? Dois tipos de família que essa palavra nos traz. Aleluia. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Glória a Deus. E com Ele a gente não tem que ter vergonha. A gente não pode ficar tímido. Porque Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Ele sabe como o teu coração está, como o meu coração está. Ele sabe como é que está a sua família. Não adianta você dizer que sua família está alicerçada na rocha, porque Ele te conhece se não tiver. Aleluia! Mas vamos para a palavra. Aleluia, Deus! Eu peço a vocês que fiquem de pé e reverenciem a palavra do Senhor, por favor. Aleluia, Aqueles que podem. Mateus 7, verso 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado como um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, segundo grande a sua ruína.
Pode se sentar. Glorifique o nome do Senhor. Deus, Ele usa, uma figura de linguagem nessa passagem. Ela é bem clara para a gente. E ela é bem conhecida. Ele fala que... ele fala de alicerces de duas casas construídas. Só que Ele quer falar aqui com a gente de nossa família, como eu venho falando desde o início, e como é o culto da família. Ele quer saber de nós aonde está alicerçada a nossa casa. Aonde é que a gente construiu a nossa casa? Porque muitas vezes a gente planeja muitas coisas. A gente planeja uma viagem, a gente planeja uma faculdade, a gente planeja um trabalho, um emprego, até a nossa própria família. Mas como é que a gente planejou isso? Muitas vezes queremos fazer tudo à nossa força, com nossas mãos, pensando que Deus não está vendo. E aí, ele diz aqui que um homem prudente, aquele que segue a palavra do Senhor, aquele que vive a palavra do Senhor, ele vai construir, planejar tudo. Mas em primeiro lugar, quem é que vai estar? Jesus. Quem é que vai estar? Jesus. Pergunta ao seu irmão aí, aonde você construiu a sua casa? Aonde você construiu a sua casa? Não adianta você responder aí para ele qualquer coisa não, porque Deus está te vendo. É verdade. Deus conhece o seu andar, o seu falar, antes mesmo de você abrir sua boca. Deus já conhece. Aleluia! Então, aonde você planejou a sua família? Aí, quando a gente não tem uma família bem estruturada, quando a gente não tem uma família bem firme, aí acontece o quê? Desencontros, brigas, discussões, até separações. Porque Deus, Ele construiu o homem e a mulher para unir e construir a sua família. Não é para quebrar. É como sempre o bispo fala, a aliança, ela não tem emenda. Ela não tem emenda. Uma vez Rosália chegou para mim e disse assim, Sandra, casamento para mim é para a vida inteira. É isso aí. Sabia, sabe isso. Se ela não fosse uma mulher sábia, ela ainda estava com Zé? Vocês aí a mesma coisa, um com seu esposo, um com a sua esposa, porque a gente tem espinhos na carne, igual Paulo tinha espinho na carne. E aí quando um chega assim, e vai afenetando, o outro não aguenta às vezes. E o que vem na mente se não estiver firme na palavra do Senhor, alicerçada na palavra do Senhor? Não é não, bispo? Eu, antigamente, estou falando de mim. Eu já disse a Aguinaldo, passados, Gil, se não der certo, tu segue tua vida e eu sigo a minha. Vaza. Não tinha medo não, eu falava pra ele assim, Ró me conhece e sabe que eu falo, não é Ró? Já falei. Eu disse a ele uma vez, eu disse, Gil, quando pra mim eu ver que não dá mais certo, tu segue tua vida, eu sigo a minha. Eu saí de Santo Antônio de Jesus, vim morar sozinha aqui. Morei em um pensionato, gente. Eu não tinha nada. Eu consegui com o meu trabalho comprar um bicama. Minha roupa ficava na caixa. Depois eu consegui comprar um bicama. O meu bicama eu me desfiz agora, recente. Rosália, Tio pegou lá em casa, não foi? Recentemente. Então, Deus vem trabalhando. Onde é que estava já a minha base? Minha mãe sempre foi evangélica. Eu não. Depois comecei a ir para a igreja com ela.
E aí eu vim para a Feira de Santana, morei na casa de minha tia uns dias. E aí foi, o pessoal conhece aqui que eu conheci a Aguinaldo e tal. E no pensionado, a gente sempre, eu ia para a igreja, firmando o meu alicerce. E aí, construí minha família com o Aguinaldo. E estou falando da família. Ó, observe aonde foi feito o meu alicerce. Aguinaldo uma vez chegou em frente ali o EMEC. Ele disse, é agora ou nunca? Foi e me pediu para namorar. Eu disse não. Botou banca. Eu disse não. Eu tinha saído de um noivado. E eu disse a ele, olha, eu não gosto de você. Eu não lhe amo. E pra gente se relacionar com uma pessoa, a gente tem que gostar. E aí Aguinaldo não desistiu. E a gente firmou o nosso alicerce. Um dia a gente juntou. Repara, a gente ficou junto. Juntou as escovas de dente, como fala aí. Vamos morar junto. E Aguinaldo já era batizado, frequentava a igreja e eu não. E aí a gente começou a ir lá na Filadélfia, onde ele frequentava. E eu já disse a vocês aqui, ele não ceava, porque ele estava em pecado. E aí Deus incomodou no meu coração. A gente morava ali no casebre, na casa de aluguel. E eu disse assim, Senhor, está errado. A gente tem que casar. 6 de março de 2007. Foi nesse, acho que foi nesse. Eu cheguei para ele e disse assim, a gente vai casar. Gente, menos de um mês eu arrumei o casamento. E a gente casou. Sem dever nada. Nada. Não dever nada. Pense que foi uma tribulação. Chuva. Sabe aquela chuva? Pé d'água. Aguinaldo foi pegar os doces. Lá onde era aquilo ali? Gabriela? Na Gabriela, subi naquela ladeira, gente. Com o gol de meu sogro. O golzinho quadrado, não era eu? Rapaz. Aí disseram, chuva é bênção. Olha aí. E aí a gente casou. A nossa base foi firmada em Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E aí eu pergunto a vocês, quem é essa rocha? Quem é a rocha onde vocês devem construir a seu alicerce, a sua família? Quem é a rocha? Jesus Cristo. E para a gente firmar a nossa rocha em Jesus Cristo, a gente precisa de quê? Abre aí, 1 Tessalonicenses 5:17. O que a palavra do Senhor fala aí? Aleluia. Alguém traz uma... Ah, já trouxe para Tiago. Você vai Tiago, Tiago? Vem. Não? Quer não? Tessalonicenses. Ai, não sei se pega. 5:17. 5:17. Quer, Tiago? Quer? Traz uma Bíblia, Tiago. Ele fala. Quem pode ler? Levanta aí uma pessoa e lê com a voz alta aí. Primeiro 5:17. Isso mesmo. Você tem orado pela sua família sem cessar? Porque às vezes cansa, gente. Às vezes a gente ora e não vê acontecer o que a gente está orando. Mas você sabe por quê? Porque seu alicerce ainda não está firme. Porque Deus ainda quer que, estreite mais. Porque quanto mais estreita, mais você ora. Quanto mais estreito você clama. Quanto mais estreito sua rocha está firme.
Porque pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, mas você vai estar firme. Aleluia. Porque o coqueiro não cai quando balança, quando dá aqueles vendaval. Lá no Havaí, a gente vê aqueles, como é que fala? Tsunami. Isso. E não cai os coqueiros, cai prédio, cai ponte. E o coqueiro não cai por quê? Porque ele está firme na rocha que ele buscou. E qual é a rocha que você tem que buscar? É lá fora. É trabalho. É luxo. É a comida. E esquecendo da comida espiritual que é Jesus Cristo. Eu estava estudando essa semana e eu lembrei de Davi e de Saul. Quem perseguiu Davi? Saul. Saul tentou matar Davi 21 vezes. Mas sabe com quem Davi lutava? Você sabe de quem a tribo de Saul? Você conhece? A tribo de Saul, quem sabe me dizer? Benjamim. Qual é o símbolo da bandeira de Benjamim? Lobo anda na surdina. Lobo anda, ó. Na espreita. E qual era a tribo de Saul? De Davi ou Saul? Ou de Davi, desculpa. Leão. É Judá. O senhor já está indo. O bispo já foi adiantado. Pronto. E qual era o símbolo da bandeira de Judá? E o leão? Quem é o leão das nossas vidas? Ele é o leão da tribo de Judá. E por que Saul não venceu Davi? Porque ele lutou contra o leão. E ninguém vence quem luta contra o leão. Porque o leão é Jesus. Jesus está contigo. Quem é a sua tribo? Quem é a sua bandeira? Para quando você sair lá fora, ele chegar, ó, Crio. Jesus está na vida de Crio. Jesus tem um leão da tribo de Judá. Ninguém pode tocar nela. Pode até tocar, mas não vai se abalar. Eu me lembro que um dia eu vim no ônibus com o Crio e a gente veio conversando. Aí ela chegou e disse assim: Sandra, tu teve muita fé. Eu amo aquele versículo lá em Hebreus 11. Quem pode abrir aí? Hebreus 11. Aquele que fala da fé, Hebreus 11. Ora, fé é o fundamento das coisas que não se Como é, bispo? Fala aí alto, bispo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a que se espera. Pronto. Eu não via físico, mas via espiritual. Eu vi além. Aleluia. Um dia eu estava conversando aqui com Marli e Valdir. Valdir chegou e disse assim: e aí, tem coragem de ter mais um? Porque eu sempre falava que eu orava pelos meus filhos. Eu oro ainda? Oro. Estou me preparando? Estou. Tem que esperar mais tempo? A gente espera. Na hora de Deus. Na hora que Deus achar assim: Sandra, tu está preparada, tua alicerce está firme. Aí você vai ter. E também, se não for da vontade de Deus, que se cumpra. Não cumpra a minha vontade, mas se cumpra dele.
Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não quer nada ruim para nossas vidas. Se não for daquele momento, foi porque não era o momento. Dói? Dói. Mas você vai desistir? Pra quê? Se Deus não desistiu de você, você vai desistir dele? Ele recebeu meio mundo de chicote nas costas, sem um pecado. Ele levou o pecado da gente, mas ele não tinha nenhum. E você vai cair no primeira chicoteada que te der? Aonde que você está se firmando? Em uma cadeira? Que a cadeira pode, cair? Ou você está se alimentando na palavra que é Jesus Cristo? A palavra, ela destrói cadeia, dissipa trevas, faz incendiar a presença de Deus no coração. E quando você está com essa família alicerçada em Jesus Cristo, as pessoas que estão ao seu redor, ela vai querer conhecer quem é esse Deus. Quem é o dono da tua bandeira, o leão da tribo de Judá. Está passando fome, está passando necessidade. Tem hora que o dinheiro não dá para pagar as coisas. Ora, clama ao Senhor. Como a gente clamava, gente, aqui, como a gente se derramava aqui, Deus sempre respondeu. Aleluia! Deus sempre esteve com a gente. Aleluia! A gente não é novinho, não, a gente já é velho na fé. E Deus que trabalhou lá, Ele trabalha hoje também. Aleluia! Aleluia, Deus! Aquele que fez lá o pão descer do céu, o maná, Ele pode fazer hoje. Eu creio, Pai! Ele pode. Mas será que vocês estão esperando o tempo cair, o maná, comer e esperar o de amanhã? Ou vocês estão querendo já se precipitar e querendo logo tudo? Então a gente tem que ter a presença do Senhor na nossa família, no nosso lar. Giete disse aqui que ela nunca desistiu, precisava que orava que Israel viesse para a igreja para ele estar aí do seu lado. Quantas pessoas aqui tem seu esposo que não está aqui presente? Tem muitos. Você vai desistir de orar para ele vir para aqui, para a igreja? Não. Pedra dura, como diz aí, pedra dura, tanto bate. Água mole. Água mole. É que eu não conheço esse ditado. Bate e fura. A gente sabe que é verdade. Porque a água, quanto mais cai, vai pingando ali na rocha. Só que a gente não pode ser imprudente e querer bater na rocha antes do momento. Eu sofri muito com você, Tiago, com Milena. Foi algo assim que me fez lembrar de tudo que eu passei. Aí eu disse, ô Senhor, tenha misericórdia. E eu orei, eu falei, ó Senhor, seja feita a vontade do Senhor. E eu sei que eles têm o alicerce deles firmado na presença do Senhor. Aleluia, Deus. E eu sei que se aconteceu algo, é porque Deus tem algo melhor para Eu vocês. creio assim. Desse jeito, Deus. Porque às vezes Ele tira algo da nossa vida, porque Ele tem algo melhor lá na frente. Ele quis, eu vejo assim, Deus sempre quis trabalhar na minha vida e na vida de Aguinaldo. De alguma forma, Ele quis mostrar aquelas situações que a gente passou. Eu me lembro da segunda vez quando
eu perdi. A bispa mandou um áudio para Aguinaldo. Ora aí, Aguinaldo. Bota a Sandra deitada, ora, bota a mão na barriga de Sandra, ora, não aceita, Deus vai trazer a vida e tal. Mas meu coração dizia, não tem mais vida. Foi um momento assim, sabe, ímpar. Deus ver Aguinaldo orando, pedindo a Deus, clamando. Creio que você, no momento que você estava indo para Salvador, para o hospital, onde foi com ela, também estava em oração. Mas Deus, com certeza, eu tenho certeza, como Deus trabalhou na minha vida, me mudou, eu ainda preciso mudar mais. Sim. Essa caminhada que vocês fizeram até lá, Deus com certeza falou algo muito grande com vocês. Não foi em vão. Sofrimento, tristeza, tudo, angústia, agonia. Gente, ó que coisa, Tiago. Até o carro tem defeito. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. A gente só vai entender lá na frente. E sei que Deus ainda vai revelar para vocês. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer a vocês assim. Abre aí, Deuteronômio 31:8. Já estou acabando. Ó, gente, às vezes a gente, como eu falei, a gente planeja tanta coisa. E quando a gente planeja algo, dinheiro, o dinheiro pode comprar bens materiais, mas a felicidade, o dinheiro não vai comprar. O dinheiro não vai comprar. O pastor Isaías está estudando, o Gil também está estudando, e eu vejo que é estreito. Tudo velho. Eu falei para Aguinaldo, eu não aceito você ser um nível superior, você vai estudar. Porque ele quer mudar de área de trabalho. Eu disse, como é que você quer mudar se você ainda não está formado, habilitado, com conhecimento? A faculdade não é nada? Sim. Você pode achar que não é nada, mas é. Pesa, que eu trabalho em contabilidade, em RH, e eu sei que pesa. Então, primeiro, vá fazer seu alicerce. Ele saiu do trabalho dele, desobediente. Não era para sair. Saiu. Me deixou desesperado em casa, sozinha com a filha para tomar conta e sustentar a casa. Isso aí, tá errado não. Você tá certo, sabe por quê? Porque o alicerce da sua casa também é a mulher. Porque é a mulher que ora e Deus escuta. Viu? E aí, pastor, é uma agonia, não é não? É uma luta, não é não? E se o senhor não estiver firme, o senhor desiste? Aguinaldo perdeu em uma prova aí. Perdeu. Vai ter que pagar para fazer de novo a prova. Por quê? Porque ele não foi estudar, se firmar, se alicerçar. O que diz aí Deuteronômio 31:8? 31:8. Quem pode ler aí? Fica de pé. Pastor Isaías aqui vai ler. O Senhor é que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorites. Aleluia. Aleluia. O que a palavra do Senhor diz? Não tema, eu estou contigo. Mesmo que sua casa, olhe, mesmo que a sua casa ainda não esteja, viu, Isabel, firmada na rocha,
esteja ali na areiazinha, mas ainda dá tempo de jogar no concreto, botar nas ferragens, amarrar, ó, investir, não em ferrinho fino, em ferro grosso. Sabe que ferro grosso é esse? Joelho. Quanto tempo você não tem perdido sua noite, Sandra? Quanto tempo, Sandra, você não tem levantado para orar de noite? Porque de dia está corrido, mas Sofia dorme, pode ir orar. Porque o vendaval vai vir. A tribulação vai vir. Tem sido fácil para tu, Geisa? Mas tu vai desistir, né, Geisa, de Levi? Se Deus deu Levi para Geisa, é porque Geisa e Tinho pode educar, sustentar, é capaz. Porque quem é que capacita ele? O leão da tribo de Judá. Maria, você tem 2 filhas. É fácil? Não. Eu tenho Sofia e às vezes eu tenho que me policiar, às vezes, em alguma coisa que a gente fala. Às vezes a gente deixa de tirar da gente para dar a nossa filha. É um amor que não tem fim. Mas se você não tivesse alicerçado na palavra, tu ia conseguir passar por isso tudo, Maria? Tu teria tua casa, Maria? Teria arrumadinho? Passou por alguns vendaval? Deve ter passado. Não sei. Só Jesus sabe. Porque eu querer saber para quê? Eu vou fazer o quê? Nada. O que eu posso fazer por Maria? Orar. Só posso orar. É muito, né, pastor Alex? Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer saber da vida do irmão, mas aí esquece a nossa vida. Aí o irmão passa por ela a luta, passa e consegue passar. E você está passando, mas já está quase caindo, pedindo: Senhor Jesus, me socorre. Por quê? Você deixou de buscar para cuidar da sua rocha, de alicerçar seu alicerce para ir cuidar da vida dos outros. Então, gente, ele diz assim: Jesus, nesta noite, ele pode restaurar a sua família. Eu creio, Deus. Ele pode te renovar. Ele vai lhe dar novos sonhos. Ele vai poder refazer o vaso. Porque ele é o único que pode refazer o vaso. Aleluia. Ele pode te trazer alegria? Pode. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele traz de volta a esperança? Traz. Lá em Coríntios, que eu acho lindo, ele fala da fé, do amor e da esperança. E o que vai permanecer? O amor. Mas se você não tiver amor, se você não tiver fé, você vai ter amor para dar seu irmão? Ele pode te perdoar esta noite. Ele pode te salvar essa noite. Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Ele pode restaurar a sua família. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe. Deus sabe o que você no meio do caminho veio pedir a Deus. Responde, Senhor. Fala comigo, Senhor. Ele é o único que pode restaurar a sua família. E tem um louvorzinho. Louvorzinho não, acho que é um louvor muito grande. E eu ouvi esses dias. E eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Não esqueça.
bandeira, que o símbolo da sua bandeira, o símbolo da sua tribo. E não esqueça, vai vir várias coisas para acontecer, para lhe destruir, para te derrubar. Mas se você estiver firme na presença do Senhor, você não vai se abalar. Aonde é que está a sua casa? Se coloque de pé. É forte, Pai. Ele diz assim nessa palavra. Ele quer que você ore. A base de tudo é a oração. Antes de ele falar com vocês, ele falou muito comigo. E quando eu estava vindo para cá, eu e minha mãe, a gente discutiu. Gente, foi tão sério que eu peguei um copo e joguei no chão e quebrei. Sabe o que era? Inimigo. Querendo me desestruturar. Querendo que eu não viesse para a casa do Senhor. Que eu não viesse para a palavra dele. Que eu não estava lá em casa, tinha ido lá em Maria para poder ver se Maria vinha para a igreja. Maria é minha sogra. E aí ele chegou e disse: não bota Sofia aí no chão não, porque eu quebrei o copo. Pra não falar nada, eu peguei e joguei o copo no chão. E me dói, porque eu sempre tive com minha mãe. Minha mãe teve CA da mama. Tirou as duas mamas. E não foi fácil pra mim. Eu cuidei dela, eu guio. Ela fez 2 cirurgias primeiro. Uma tirou o quadrante e refez a mama, mas quando fez a biópsia de novo, tinha ficado um resíduozinho. E aí ela decidiu tirar tudo. Foi um processo muito doloroso. Então eu falo assim: Senhor, por que às vezes a gente se discute? Por que a gente se desentende? Por que as pessoas lá fora é melhor do que eu para ela? Por quê? Deus quer trabalhar na minha vida em alguma coisa. Eu sei. Deus quer trabalhar na vida dela em alguma coisa. E aí eu fico preocupada. Que preocupada de Sofia ver isso e tal. E aí depois a Aguinaldo chegou, eu acabei sendo grossa com a Aguinaldo. Sofia chegou e disse assim: obrigado, mamãe, obrigado, mamãe. Como é que está a sua família? Como é que está a sua família? Esse louvor diz assim: eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu me expões. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu mudas. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Então, mais uma vez, eu chamo vocês. Se você quer que Deus mude, transforme sua família, eu queria nesse momento que todos fechassem seus olhos.
amado? Deus quer ouvir a tua oração. Deus está na casa, gente. Eu tenho certeza que Deus está aí queimando o teu coração. Então vem, não fica com vergonha não. Deus quer trabalhar na sua família. Ele quer firmar o alicerce da sua família, do seu lar. Porque logo no início, o Tiede disse, Salmo 119.